Quando falamos em doenças raras, logo pensamos que é algo que diz respeito a um número pequeno de pessoas, mas não é bem assim. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil doenças raras que acometem mais de 13 milhões de brasileiros. Se considerarmos familiares e cuidadores, cerca de 50 milhões de pessoas são diretamente impactadas. São inúmeras famílias que lidam com uma rotina extenuante e desafiadora e que muitas vezes demoram anos para conseguir fechar um diagnóstico. No episódio de hoje, vamos dar um panorama das doenças raras no Brasil, explicar como é feito o diagnóstico e falar sobre a importância das organizações sociais no apoio a pacientes e familiares. Nosso convidado é Antoine Daher, fundador e presidente da Casa Hunter. É uma entidade que presta atendimento especializado para pessoas com doenças raras em todo o Brasil. Eu sou a doutora Thelminha e a gente começa agora mais um podcast do Bem-Estar. Antoine, eu vou te chamar de Tony, tá? Que é como todo mundo te conhece. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora. Um prazer estar aqui com vocês. Tony, é muito impressionante esse número de 50 milhões de pessoas envolvidas de alguma forma com as doenças raras. E essa população, ela acaba ficando meio invisível, né? Exatamente isto. O que acontece? Não falar mal ou falar menos das outras doenças, né? Mas se você tem uma pressão alta ou um diabetes, sua mãe, seu pai, seu irmão fala, olha, precisa se cuidar. Mas você leva isso, né, através de um tratamento durante a vida toda, né? A doença é uma doença crônica. Mas no momento que nasce uma criança com doença rara, degenerativa, progressiva, com pouco tempo de vida, isso acomete toda a família, a estrutura familiar. E mais de 70%, infelizmente, dos homens fogem e larga a mulher sozinha para cuidar do ente querido. Então, as mulheres não podem trabalhar mais, né? Tem que cuidar do filho ou da filha 24 horas no ar, ano inteiro, né? Sem poder ter uma ajuda financeira, sem poder, né, descansar. Elas ficam sem dormir, às vezes, noites e noites sem dormir. Então, isso traz realmente um impacto muito grande na família, acaba acometendo os irmãos, muitas vezes avós, tios, então todo mundo envolvido se envolve nessa causa. E por que as doenças raras pouco conhecidas? Porque tem menos de 350 geneticistas no nosso país. Imagina, né? 70, 80% das doenças consideradas raras são de origem genética. Então, o líder da descoberta dessas doenças raras e que precisa dar o norte, dar o diagnóstico, é o geneticista. E, infelizmente, temos poucas geneticistas no nosso país. Isso acaba levando a um grande desafio, né, de fazer esses diagnósticos. Eu me lembro que na faculdade de medicina eu tive pouquíssimo contato com o ambulatório de doenças raras, de doenças genéticas. É como se na prática, na nossa formação, a gente não tivesse a oportunidade, né, de estudar mais a fundo esse assunto. E isso, com certeza, acaba impactando nesse número que você falou, de apenas 350 profissionais. E também observei muitas vezes essa solidão das mães, como você mesmo disse, né, que acabam tendo ali que arcar com toda essa responsabilidade no tratamento dos seus filhos. E aí, Tony, existem entre 6 mil e 8 mil doenças raras. Quais seriam, então, as mais comuns no Brasil? A verdade, existe hoje catalogadas 9.100 e pouca doenças raras, 7 mil de origem genéticas, que a gente conhece muito, aquelas que estão no teste do pezinho, né? São 6 doenças, né? Tipo fibrose cística, uma doença conhecida. Em pouco tempo atrás, em 2021, foi aprovado o projeto de lei para a expansão do teste do pezinho para mais de 50 doenças. Entre elas, as doenças de depósito, chamadas as doenças lisossomais. Tem doença também que é conhecida, chamada AMI, né? Atrofia muscular espinhal, né?
que acometem criança e leva à morte, né? As doenças que mais matam a criança abaixo de 2 anos de idade. Tem fenilcetonúria, tem várias doenças conhecidas, mas que as pessoas conhecem de doenças raras também, a síndrome de Down, que era uma doença rara, mas hoje não é mais considerada rara, porque ela ultrapassou, né, os 65 indivíduos entre os 100 mil habitantes, né? Porque as pessoas devem perguntar como se calcula a doença rara, por que ela é rara? Aquela que não ultrapassa 1,3 indivíduo para cada 2 mil habitantes, ela é considerada rara. E como a maioria delas são de origem genética, então a criança nasce já herdada essa doença rara. E muitas delas são multissistêmicas. Então, mesmo o geneticista que faz diagnóstico, só que o acompanhamento tem que ser multiprofissional, porque ela acomete todos os órgãos, né? Precisa de cardiologista, de ortopedista, de neuro, de fono, de físio, de equipe multiprofissional. Aí é onde entra a saga dessas famílias. Espera anos para fazer o diagnóstico. A média de diagnóstico no Sistema Único de Saúde no nosso país hoje é de 5 anos e 4 meses. 30% de que tem doença rara genética morre antes de 5 anos de idade. Então, imagina, né, que temos a maioria de que tem doença rara hoje morrem sem diagnóstico. Eles não morrem em casa brincando, morrem no leito do SUS, fazendo o SUS gastar mais sem ter, né, um plano de manejo correto para oferecer uma qualidade de vida para a criança e para as mães. As mães chegam para a gente mais doente que o próprio filho. A carga emocional, né, material, financeira também é muito grande. Uhum. Você estava falando que muitas, então, não conseguem nem ter o diagnóstico, então, nem conseguem se beneficiar desse atendimento multidisciplinar que é tão importante como você falou, que seria a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, psicologia, a neuropsicologia e a TO, né, que a gente chama que são as terapias ocupacionais. Então, quer dizer, o SUS tem esse serviço, mas ainda assim existe um gap, existe um delay, tanto no diagnóstico como no acesso. É isso, Tony? É isso. Aliás, quero aqui também citar uma doença rara que agora virou mais conhecida por causa da novela das 9, a hipertensão arterial pulmonar. Também é Uhum, uma doença sim. rara que acomete bastante pessoas no nosso país, né? É, infelizmente, uma doença muito grave. O que acontece hoje na prática? Tá? Eu vou te assim, resumir rapidamente a jornada do paciente. O paciente, quando tiver sorte, né, o médico na atenção primária, ele vai encaminhar para uma fila de espera para ser atendido por um especialista. Normalmente especialista, maioria das vezes um geneticista, tá? Ele leva pelo menos, falando dos melhores hospitais do país público, leva pelo menos em torno de 2 anos para passar por essa especialista. E quando chega no especialista, leva umas 2 a 3 horas para fazer a triagem, para poder fazer a consulta. E a geneticista, ela passa uma série de exames a serem feitos. E vai lá para agendar o retorno. Ela só consegue agendar o retorno pelo menos de 9 meses a 1 ano depois para retornar. Nós estamos Uhum. falando de doenças muito progressivas, muito degenerativas, né? Então, o que acontece? Quando volta depois de 1 ano, se tiver sorte, ele faz o diagnóstico naquela consulta. Fazendo o diagnóstico, o geneticista fala, olha, seguinte, nós precisamos ver como está a situação neurológica, como está a sua audição, como está o coração, como está a parte óssea, né? Baço, fígado, etc., porque doenças multissistêmicas. Ele passa anos para marcar com todas essas equipes. É quanto ele consegue marcar com todos, muitas vezes ele morre antes de marcar com todos para ter o plano de manejo adequado, né? Então, a família perde a dignidade, perde a saúde esperando na fila. Por isso, a Casa Hunter criou o projeto Day Hunter e também criou, junto com o Instituto de Genética para Todos, ela construiu a Casa dos Raros, que é o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras para encurtar a jornada do paciente. Porque cada dia conta.
conta nos dois sentidos, para poder ter qualidade de vida para o paciente e para a família e também economizar muito dinheiro jogado, né, no lixo. Porque o que acontece? Muitas vezes os pacientes que ele fica pipocando de uma unidade de saúde para outra, fazendo, às vezes, muitas vezes, repetindo mesmo os exames, tratando consequência da doença sem entender a causa. Então, quando você tem equipe especializada em doenças raras, onde no mesmo local ele pode passar por todos eles no mesmo dia, você economiza muito tempo e consegue, né, tratar de uma forma muito mais profissional, muito mais qualificada aquele paciente. E tratamento também que a gente oferece para todos é gratuito. Muito importante também saber. Todos esses pacientes são atendidos de uma forma gratuita. Todos os exames também são feitos de uma forma gratuita. Tony, você estava falando maravilhoso o trabalho da Casa Hunter, mas a nível nacional, né, pensando no nosso país, não existe nenhum tipo de legislação, assim como para os pacientes oncológicos, né, que estão tratando um câncer, de fazer o diagnóstico ali o brevemente possível, iniciar o tratamento também o mais breve possível e que entre diagnóstico e tratamento você não pode passar de 60 dias. Não existe nenhum tipo de legislação em relação a isso para os pacientes com doença rara. Aliás, nós submetemos, muito boa pergunta, doutora Teomínia, porque isso é muito importante para todos os pacientes. E nós submetemos um projeto de lei há mais de um ano e meio, tá? A nível federal e estadual, até levou o nome do meu filho, chama Projeto de Lei Anthony Daher, para poder estabelecer essa regra, esse prazo de 60 dias, como temos hoje no câncer, né, nas doenças oncológicas. Esse projeto, ele em Brasília está parado, infelizmente. Aqui em São Paulo está andando muito bem, né? Falta algumas etapas, já foi aprovado no CCJ há pouco tempo atrás, e nós estamos esperando a aprovação dele, se Deus quiser, esse ano ainda. Mas, claro, precisamos aprovar ele a nível nacional, não apenas a nível estadual, porque o paciente cada dia conta. E, infelizmente, os gestores que não conhecem as doenças raras, eles acham que enfrentar as doenças raras vai custar muito caro. Eu acho deixar de enfrentar no tempo certo é atender na forma correta os pacientes com doenças raras, que custa muito mais caro o sistema. Se a gente enfrenta da forma correta, a gente gasta muito menos e trazendo muito mais qualidade de vida. Com certeza. Agora eu queria esmiuçar um pouquinho mais o teste do pezinho, né? Então ele é o principal teste para fazer o diagnóstico das doenças raras, mas aí a gente tem o teste do pezinho simples e tem um mais completo. Queria que você explicasse a diferença entre eles e se as pessoas já têm acesso ao teste do pezinho completo pelo SUS. Olha, alguns estados já começou a fazer teste do pezinho ampliado. Não todos os estados, mas já é um projeto de lei aprovado há mais de 3 anos. O Ministério da Saúde, via Coordenação Nacional de Doenças Raras, começou a implementar esse projeto em etapas. Vai ter 5 etapas, que, no ponto de vista deles, vai levar até 2030 a ser ampliado nacionalmente. Mas alguns estados, como eu falei, tipo Brasília, tipo Minas Gerais, estão começando. Rio Grande do Sul, talvez em breve, né, vai começar também a ampliar o teste do pezinho para mais de 50 doenças. É super importante ter todas as doenças, pelo menos aquelas que têm tratamento medicamentoso aprovado, né, na Anvisa, ter o teste do pezinho ampliado e detectado. Porque as famílias, a saga para diagnóstico é muito grande. Imagina, a família fica na fila sem entender, vendo a criança degenerando dia após dia, sem entender o que está acontecendo. Eu acho que direito de todas as famílias, de todas essas crianças, terem pelo menos o diagnóstico correto, né, para poder estabelecer um plano de manejo correto para aquela doença. E aí, quem não tem acesso ao teste de forma gratuita, onde consegue fazer? Quanto custa? Olha, depende, né, das etapas. Todas as etapas têm um custo, não é um custo absurdo, vamos dizer assim, para o sistema assimilar. Na minha opinião, se vai fazer
todos os testes, eu não tenho um valor certo agora para te passar, mas a gente pode levantar esse valor, mas em torno de R$ 200 dá para fazer todos os testes, né? Teste do pezinho ampliado. Eu acredito que não ultrapassa R$ 200 para fazer todos, né? O 1, 2, 3 e 4, todas as etapas, né? Mais de 50 doenças. Nossa, e assim, de extrema importância, né? Porque aproximadamente 70% das doenças raras, elas se manifestam na infância, ou seja, é fundamental conseguir identificar logo essas doenças, certo? Para conseguir já entrar com um tratamento e evitar que esses quadros se agravem com o avançar da idade. Tendo o teste do pezinho rápido, a gente pode salvar uma criança por causa de uma dieta alimentar. Uhum. Então, é fundamental, né? Fundamental a gente ter o teste do pezinho ampliado a nível nacional quanto antes. E como você mesmo citou, a hipertensão pulmonar, que agora virou pauta por conta da novela Três Graças, a personagem, né, da Dira Paz, que tem a doença. E que bom que pelo menos as pessoas possam discutir mais sobre o assunto, né, e entender a importância do que está sendo dito aqui. E aí, do ponto de vista de acolhimento, nós falamos da Casa Hunter, mas existem outros centros de apoio para doenças raras pelo Brasil, pelo SUS? Porque essas famílias enfrentam muitas dificuldades, né? Na novela mesmo, a gente vê um exemplo disso, né? A personagem da Dira Paz, ela tem uma condição socioeconômica que desfavorece, né, o tratamento, e eu imagino que no Brasil tem muitos casos como o dela, né, Tony? Exatamente. No Sistema Único de Saúde, existe bastante centros habilitados pelo Ministério da Saúde a fazer diagnóstico e o tratamento. Mas o que acontece hoje? Como esses centros, eles atendem as doenças raras nas margens das outras doenças, não são centros totalmente focados apenas em doenças raras. Que nem você tem muitos centros apenas focados na oncologia. Você não Uhum. tem outros centros focados apenas em doenças raras. Então, o paciente ele continua na fila, ele morre na fila. Muitas vezes, quando ele chega a ser atendido, não tem mais o que fazer. O Sistema Único de Saúde não consegue dar, muitas vezes, a resposta de uma forma rápida, não consegue acolher essas famílias, né? Que precisam de um trabalho personalizado, tá? Então, infelizmente, é difícil falar isso, mas nós não temos hoje centros adequados para resgatar a dignidade dessas famílias e dar saúde, né, e qualidade de vida para esses pacientes. Temos centros qualificados que podem fazer diagnóstico? Temos, mas não conseguem encurtar a jornada dos pacientes, não conseguem fazer o acolhimento certo para esses pacientes, né? Então, porque o paciente ele precisa, né, se sentir bem acolhido. A mãe chega para a gente perdida, tem muitas perguntas a fazerem, né, a serem feitas. Ela precisa entender o dia a dia. Então, o trabalho de equipe, aonde está o pulo do gato? Quando você chega num centro grande, habilitado, a equipe multidisciplinar existe, mas ele não trabalha de uma forma interdisciplinar, integrado. Essa é a diferença entre a Casa dos Raros, que oferece o atendimento integrado, onde a equipe conversa junto, atende de uma forma integrada ao paciente e discute junto o caso de cada paciente. Isso faz toda a diferença. Você entrega para o paciente e para a família um plano de manejo completo. Isso que a gente precisa nos centros do SUS. Precisamos de um trabalho integral, porque não é uma doença simples, são doenças complicadas, precisa de uma discussão mais ampla, né? Precisa de uma interação de equipe junto para cada caso. Isso que não acontece, infelizmente, no Sistema Único de Saúde. Mesmo tendo centros grandes, tem tudo, tem como fazer diagnóstico, até tratamento, mas o acolhimento e o plano de manejo rápido para encurtar a jornada do paciente, eles não conseguem fazer até hoje. E foi isso que te motivou a criar a Casa Hunter? Você citou que um projeto de lei leva o nome do seu filho. Conta um pouquinho pra gente dessa sua motivação. Que me motivou foi a saga que eu levei com meu filho, que durou mais de 3 anos e meio para fazer o diagnóstico dele. Mesmo tendo melhores médicos, tinha a condição de levar ele nos melhores especialistas, mas ninguém entendia o que estava acontecendo com ele.
Então, demorei 3 anos e meio para fazer o diagnóstico. E após o diagnóstico, comecei a perceber a dificuldade de ter uma psicóloga que conhece a doença, de ter uma físio que conhece a doença, neurologista que conhece as doenças, cardiologista que entende o que está acontecendo. Por isso, decidi fundar a Casa Hunter para poder trabalhar todas essas doenças de uma forma melhor, né, trazendo o diagnóstico rápido para esses pacientes e ter um plano de manejo correto, treinar equipes multiprofissional e criar um modelo de atendimento, né, mais assertivo para as doenças raras. Por isso criamos o Day Hunter. Meu filho ele tem a doença chamada síndrome de Hunter, o mucopolissacaridose de tipo 2. Mas a Casa Hunter atende todas as doenças. O modelo que serve a doença do Hunter, ela serve todas as outras doenças. Porque isso mesmo que se falou, doutora Teomínia, o mais importante é o acolhimento no primeiro momento. O acolhimento faz toda a diferença. Muitas vezes as mães chegam para a gente com todo o conhecimento da doença, porque eles pesquisam tudo, elas vão atrás. Mas eles precisam ouvir outros, né? Outras famílias, outras histórias, precisam de ter um colo, precisam de ter um apoio diferenciado. Por isso, os centros que tratam doenças raras têm que ser focados nas doenças raras, focado nessa como receber essas mães, trabalhar de uma forma diferente, né? Esse apelo que as mães têm. E agora, como vou fazer? E amanhã? Que é o profissional que vai poder atender meu filho, né? Ou minha filha? Tem pesquisa, não tem pesquisa? A maioria das doenças raras não tem tratamento medicamentoso. A gente tem que trazer informação se tem pesquisa em algum lugar no mundo. Então, tudo isso é importante, né, para as famílias, para elas sentirem que não estão sozinhas, né, nessa luta. E vocês têm algum tipo de parceria com hospitais, com outros locais, para orientar essas pessoas a fazerem o tratamento? Sim, claro, o nosso trabalho é focado em parceria pública e privada. Nós temos parceria com hospitais públicos e com hospitais privados. Isso que a gente sempre faz, né? Ninguém faz nada sozinho, então precisamos dessas parcerias para ajudar os pacientes na ponta. E também temos parceria com universidades federais para capacitar os profissionais de saúde, médicos e não médicos, para entender dessa causa de doenças raras. Sabe que é muito difícil, doutora Teomínia, às vezes achar um dentista que quer enfrentar uma boca de um paciente com mucopolissacaridose. Eles têm medo, às vezes, né, de tratar esse paciente. Até isso nós temos na Casa dos Raros dentista, temos tudo, né, um ecossistema completo. É extremamente importante. Mais uma vez, como você falou, né, concentrar todos os profissionais que estão ali habituados, né, a lidar com esse tipo de situação, até mesmo para o acolhimento como um todo, né, da família, dessas mães, né, que chegam sem ter um norte, né, o que fazer para poder ajudar seus filhos, como é que fica a saúde mental dessas mães também, né? Eu tenho certeza que quando elas sentam com um profissional que prestam esse atendimento, né, individualizado, né, com certeza isso deve impactar muito o prognóstico desses pacientes. E aí, em relação aos tratamentos, menos de 5% dessas doenças raras têm tratamento, mesmo com a disponibilidade de terapia avançada? Exatamente isso. Infelizmente, só te dou um exemplo. Que temos de medicamento registrado na Anvisa para doenças raras são em torno de 121 medicamentos, apenas dentro do mundo de 9.000 doenças raras. Que tem no mundo mais ou menos aprovado em torno de 200 medicamentos para doenças raras. 200 para 9.000 dá menos que 3%, né? Só que tem uma notícia boa. Com o avanço da inteligência artificial, nos próximos 5 anos teremos muito mais tratamentos disponíveis, eu acho, no mundo para tratar as doenças raras. A inteligência artificial vai facilitar muito. Aquela molécula que levava 4 anos, né, para ser fabricada em laboratório, hoje com inteligência artificial, em menos de uma semana a gente consegue fabricar uma molécula. Então isso vai encurtar muito o tempo para disponibilizar tratamentos eficazes no mundo das doenças raras. E essa notícia é maravilhosa,
não apenas teremos mais tratamento, mas tratamentos menos custosos, porque o tempo é custo. Se a gente consegue fazer tratamento em pouco tempo, o custo daquele tratamento será mais barato também. E isso vai ajudar muitos pacientes, né, na ponta. Você falou da inteligência artificial e a gente está nessa era tecnológica, né, que traz muitos benefícios para a ciência. Uma família que pense em gestar uma criança hoje, ela pode utilizar recursos, né, já dentro desse cenário de avanço tecnológico para evitar doenças raras? Olha, pode sim, além de que pode, que a maior prova que temos hoje a primeira clínica no mundo aberta, totalmente movida com inteligência artificial para diagnóstico de doenças raras na Arábia Saudita. E sabe qual é o chance, vamos dizer assim, o margem de erro é menos de 0,3%, o margem de erro da inteligência artificial em diagnóstico. Enquanto o margem de erro de qualquer clínica, né, que é administrada apenas por médicos, o erro é 5% a margem de erro. Então, a inteligência artificial ela é muito mais assertiva na prática do que a inteligência humana. Então, se o caminho vai ser se a inteligência artificial, isso tem um lado bom, um lado ruim, claro, sempre em tudo nesse mundo, mas eu acho que para a gente explorar mais e ajudar mais os pacientes de uma forma muito mais sustentável e barato, a gente precisa usar inteligência artificial. Perfeito, Tony. E aí, qual a orientação que você dá para uma família que acaba de receber um diagnóstico de doença rara? Essa sua pergunta me fez voltar mais de 10 anos atrás, quando fiz o diagnóstico do meu filho. A gente fica desesperado, especialmente quando a gente não tem noção das doenças raras e começamos a procurar via internet. E aí tem todos os tipos de informação, coisa boa, coisa ruim, tem tudo lá. Então, o que eu peço para todas as famílias, não se desesperam. Respiram fundo, procuram a gente, sempre vamos achar o melhor caminho que vai oferecer qualidade de vida para teu ente querido. Com avanços das novas tecnologias, com avanços da inteligência artificial, nos próximos 5 a 10 anos, no máximo, vamos ter solução para quase a maioria das doenças raras genéticas. Nós estamos entrando numa nova era. Até estamos trabalhando a Casa dos Raros, estamos trabalhando agora a regeneração neuronal. Até isso nós estamos trabalhando, não apenas terapias gênicas, que é a cura da maioria das doenças, quando você corrige o defeito genético. Né? Nós estamos também agora iniciando pesquisas em regeneração neuronal. Então, tudo será possível, não percam esperança, né? Vamos juntos mudar esse cenário das doenças raras. Em breve, vamos começar a construção do primeiro hospital do mundo em doenças raras aqui em São Paulo, tá? E há muitas histórias tristes das famílias que sofrem doenças raras, nós vamos mudar junto. Então, respira um fundo, não é o fim da linha ter uma doença rara, é uma oportunidade grande de dar muito amor, de entender como podemos lutar junto e transformar a vida das pessoas. Tony, explica um pouquinho para quem é leigo o que seria essa regeneração neuronal. O que acontece? Na maioria das doenças raras, especificamente falando das doenças de depósito, a criança sofre degeneração multissistêmica e também degeneração na base do sistema nervoso central. Ela começa a perder neurônios, né? Neurônios vão inflamando e levar à morte esses neurônios. Então, a gente tem mecanismo via terapias gênicas e celular para poder criar novos neurônios e esses neurônios podem fazer um novo caminho de interligação juntos para poder resgatar aquilo que foi perdido. Não sou o cientista melhor para falar disto, mas como sou presidente da Casa dos Raros e nossos cientistas estão trabalhando nisso, eu dou essa esperança, porque em modelos animais a gente está trabalhando nisto, e vamos, se Deus quiser, eu acredito muito, sou muito esperançoso, vamos um dia conseguir recuperar aquilo que a criança perdeu, aquilo que perdeu em termos de degeneração a nível neuronal e a nível celular, para poder a criança voltar a andar, voltar a conversar,
ter o básico. Muitas crianças, né, chegaram a ter 10, 15 anos de idade e perderam a fala, né, perderam a comunicação, não conseguem comer sozinho. Por exemplo, meu sonho, meu filho voltar a falar para mim um dia, papai, te amo. Esse é meu sonho. Eu acredito que vou conseguir esse sonho, mas temos que ir atrás. Por isso eu falo, muita coisa que era quase impossível 10 anos atrás, hoje é possível. Era impossível falar de terapias gênicas 10 anos atrás, de curar essas doenças. Hoje é possível falar em cura com as terapias gênicas. E agora eu estou falando que daqui 10 anos vai ser possível falar em regeneração neuronal. Aquela pessoa que perdeu a fala, perdeu a comunicação, perdeu as coisas básicas. Quem sabe vamos recuperar, né, uma parte daquilo que foi perdido. É isso que a gente não podemos desistir. Isso que é esperança. Esperança contando com as novas tecnologias, contando com a medicina, contando com a medicina de precisão. Isso que as doenças raras trouxe de novidade na área de medicina em geral. Aquilo que é chamado medicina de precisão. E o seu trabalho, Tony, o trabalho da Casa Hunter é inspirador, mas como a gente citou aqui, né? Muitas vezes ali a pessoa recebe o diagnóstico, vai para a internet, tem um turbilhão de informações, ou às vezes a doença é tão rara, né, que falta às vezes o acesso correto à informação adequada. Então, como fazer para identificar instituições sérias como a Casa Hunter e que sejam idôneas, né, que apoiem essas doenças raras? Olha, hoje, graças à internet, as informações ficaram mais fáceis, né? De você chegar a uma organização, né, social que pode acolher, fazer o acolhimento, ajudar, chegar aos médicos. Só colocar doenças raras na internet que você chega a milhares dessas organizações, né, no país e no mundo também. E a comunicação é fácil. Tem também uma outra coisa. A gente lançou no Globoplay um documentário chamado Viver é Raro. Nós fizemos 2 temporadas de 14 documentários, cada um fala da jornada do paciente sobre uma doença rara específica. E vamos lançar no próximo ano, nesse ano mesmo, a 3ª temporada, mais 7 documentários. Lá também tem conhecimento sobre doenças raras, tem os médicos envolvidos. Então, procuram via internet, entram na internet, procuram doenças raras que hoje é fácil chegar. E a última coisa que eu falo para essas famílias, não desistam, porque a milagre do amor faz as coisas acontecer. Não desistam, o amor faz tudo acontecer. Eu era um pai que não conhecia nada, nem de doenças comuns, imagina doenças raras. Minha esposa era dentista, para tomar medicamento para dor de cabeça, perguntava a ela o que eu posso tomar para dor de cabeça. Mas o amor me fez mergulhar no mundo da genética e no mundo das doenças raras, ir até o fim do mundo para buscar as oportunidades para salvar a vida do meu filho e dos outros pacientes. Então, todo mundo me pergunta como conseguiram fazer tudo isso com pouco tempo. A milagre do amor. O amor faz a gente movimentar o mundo e faz realmente a milagre acontecer. Perfeito. E o nome do documentário é Viver é Raro, é isso? Está no Globoplay? Exatamente. Viver é raro. Maravilhosa essa É iniciativa, gratuito Tony. para todos, né? Assinante e não assinante podem assistir. Também em 3 línguas, em português, inglês e espanhol, tem tradução. Maravilhosa essa iniciativa. E quem está ouvindo o nosso podcast e tem vontade de ajudar a Casa Hunter, quais seriam os caminhos? Olha, pode entrar no site da Casa Hunter, lá tem como, né, o caminho como poder ajudar e doar também para esse trabalho que está sendo feito. Tony, muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar muito por todas as orientações que você deixou aqui. Eu acredito no amor, eu acredito na ciência, eu desejo que seu filho volte a dizer papai, eu te amo e muitas outras coisas. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, doutora. Sempre um prazer. E estamos sempre aqui para que precisar de informação. Obrigado. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Renato Faustino, edição de Daiane Orozco
e direção de Karina Dorigo. O podcast do Bem-Estar tem informação útil para a sua saúde. Então, compartilhe com a família, com seus amigos, com todos que possam se beneficiar desse conteúdo. Eu sou a doutora Thelminha. Semana que vem a gente volta com mais o podcast do Bem-Estar. Até lá!